Um excelente dia a todas. Estamos aqui em Cascavel, realizando esse primeiro evento do projeto da Diretoria de Mulheres, da Associação Paranaense do Ministério Público. E nessa bela manhã de primavera, a gente recebe a doutora Andréia Simone Frias, que é promotora de justiça também aqui da comarca, titular da 15ª Promotoria de Justiça, que tem uma atribuição super especial, considerando que é sua função o combate aos crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica, bem como os crimes praticados contra crianças, adolescentes e idosos. Então, iniciamos esse projeto com a entrevista à doutora Andréia e damos as boas-vindas, um bom dia nessa manhã primaveril. E, em primeiro lugar, Andréia, a gente gostaria de saber quem é a Andréia, quais são os gostos da Andréia, o que a Andréia faz fora o Ministério Público, se a Andréia tem algum hobby. Nos explique. Bom dia a todas, né? Muito obrigada pela honraria de estar participando deste projeto. Andréia é uma paulistana, nascida em 13 de janeiro de 1970, hoje com 47 anos, graças a Deus, muito bem vividos. É esposa de Roberto Frias, mãe de Mariana Frias, Eduardo Frias, e a colega, né, de todas vocês, né, já há 20 anos no Ministério Público. Andréia é uma pessoa que às vezes não sabe como deu conta de fazer tanta coisa num dia só. Me julgo uma pessoa extremamente ativa, não me furto de experiências, atividades que de algum modo contribua na minha atividade profissional, contribua enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto amiga, né? Então, a Andréia é uma pessoa muito ativa. Isso a gente já sabe, a gente conhece e sabe que o teu perfil, sabe que está sempre envolvida aí em várias atividades. E isso é muito importante, não só para a carreira, mas também para a tua vida pessoal, familiar. Mas eu gostaria que você nos relatasse o que efetivamente te motivou a ingressar no Ministério Público. Entre tantas carreiras, sejam até fora do direito, né? Porque uma vez você fez uma opção para cursar a faculdade de Direito, você é egressa da Faculdade Metropolitana de São Paulo, mas gostaria que você nos dissesse o que te levou para o direito e o que te levou para o Ministério Público. Eu falo para os meus alunos, né, além de promotora, eu sou professora também de Direito Penal aqui em Cascavel. E assim, eu não me envergonho de falar, porque nós escolhemos nossa faculdade muito jovens ainda. Então, na verdade, eu procurava algo que me deixasse longe da matemática. E o direito foi uma profissão, obviamente, né, dentro daquilo que não fosse da área de exatas, que eu não tinha afinidade. O direito já trabalhava já há algum tempo e tinha conhecimento que me abriria um leque de oportunidades profissionais bastante grande. Confesso que, quando ingressei na faculdade, não fazia ideia de um dia ser promotora de justiça. O Ministério Público apareceu na minha vida no 3º ano de faculdade, quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Promotoria de Justiça da comarca de Guarulhos. O Dr. Ricardo Antônio Andreucci foi o promotor com quem eu estagiei por 2 anos. E ali eu conheci o Ministério Público, eu me apaixonei pelo Ministério Público e, muito embora depois de formada já fosse uma bancária concursada do Banespa, buscava a minha realização profissional, e a partir do momento que eu fui estagiária do Ministério Público, eu sabia que essa felicidade, essa realização profissional eu só então encontraria no Ministério Público. E que bom que foi no Ministério Público do Paraná. Eu sei que a Andréia está para completar agora nos próximos dias, e já completou, enfim, 20 anos de carreira, é um bom tempo, são 2 décadas. E eu gostaria, Andréia, que você nos relatasse o que você vivenciou nesse período no Ministério Público, os projetos que você pôde desenvolver, e me parece que você está desenvolvendo um projeto recentemente. Então, fale um pouquinho desses 20 anos de emprego. Eu acho que todo promotor, né, que está na final, ele nunca deixa de falar da comarca inicial, né? A comarca inicial, ela é muito marcante para todos nós, porque nós vivenciamos na inicial, efetivamente, o Ministério Público, né? Você incorpora o Ministério Público na sua pessoa. Então, a minha comarca inicial foi Clevelândia, então foi muito marcante aquele início de carreira, com todas as dificuldades que a gente tem, mas efetivamente, enquanto único membro do Ministério Público na cidade, é de suma importância a atividade que nós exercemos,
quer seja mesmo na nossa atividade processual, mas eu digo nem na atividade profissional, na processual, na atividade mesmo ali na comarca, no acompanhamento na escola, no acompanhamento no posto de saúde, no acompanhamento às eleições, depois minha comarca intermediária na região aqui também, e afinal aqui em Cascavel na área penal. De marcante, eu não tenho como deixar de falar, muitos colegas até me conheceram, eu participei de uma das gestões da associação, e foi aquela luta que nós tivemos contra a PEC 37. Aquilo me trouxe assim, muito conhecimento, não pelo contato com os deputados, mas que eu percebi, e daquele meu trabalho eu fiz uma promessa interna para mim mesmo, que eu jamais me afastaria da sociedade enquanto promotora de justiça, porque eu vi o risco, aquela profissão que foi meu sonho, que foi a minha realização profissional, aquilo que eu estou para dar de mim para a sociedade. Eu vi o risco que nós corremos naquela época, e eu vi que a única coisa que salva o Ministério Público, que coloca o Ministério Público no seu local onde ele deve estar mesmo, de instituição importante para a sociedade, a única forma de nós mantermos isso é através do apoio popular. Foi o apoio popular que nos salvou naquela oportunidade, e é somente com o apoio popular, isso eu tenho plena convicção, que o Ministério Público irá se manter forte. Então isso foi muito marcante, porque a partir de então eu jamais me furtei, às vezes a gente tem problemas de audiência, mas eu jamais me furtei de uma entrevista. Eu sempre falo para a sociedade tem que saber o que o Ministério Público faz. Eu participo intensamente nas redes sociais, os colegas sabem disso, mas eu procuro participar nas redes sociais com responsabilidade, sem viés político, né, porque também posso vir a ser promotora eleitoral, tenho plena consciência disso, mas entendo de suma importância, principalmente em relação aos jovens, essa nossa proximidade. E esse projeto, ele vem de encontro justamente com isso. Desde então, eu jamais me furtei. E o projeto Geração Cidadão, eu fui convidada pela Procuradoria-Geral em aqui em Cascavel tomar parte. E como eu já tinha prometido a mim mesmo, eu jamais me furtaria de qualquer atividade no Ministério Público que fosse próximo à sociedade. Esse projeto é um projeto no momento histórico que nós vivemos extremamente preocupante, em que o Ministério Público está na vitrine, mas a corrupção está solta, nossas instituições todas sendo fragilizadas, e eu penso que através do jovem, então esse é um projeto que leva para os jovens no ensino médio democracia, falamos sobre corrupção, falamos sobre Ministério Público, falamos sobre voto consciente. Então, eu reputo isso, eu não coloco menos importante minha atividade processual, porque ela é imprescindível e a sociedade depende disso, que nós temos atribuição exclusiva para isso. Mas quão importante é essa nossa atividade processual, eu tenho para mim que é a nossa atividade de corpo a corpo com a sociedade. Sem dúvida. Parabéns, belíssima iniciativa. E seguindo aí nesse raciocínio, enfim, dessa importância, dessa participação, eu vou questionar sobre uma participação mais efetiva das mulheres. Você entende que é importante essa participação mais efetiva das mulheres no Ministério Público e também na associação? E sob o teu ponto de vista, você observou nesse período que você está aqui no Paraná, está na carreira, algum tipo de discriminação em razão do gênero feminino, seja na associação, seja no Ministério Público? Bom, em relação ao primeiro questionamento, eu entendo imprescindível a participação da mulher. E digo isso assim com muita tranquilidade. Por quê? Porque também encontro nos meus colegas, graças a Deus, não encontro machismo, mas se a gente não tem machismo, não ter machismo quer dizer o quê? Quer dizer que homens e mulheres são iguais. Nós temos que ter exatamente os mesmos espaços. E eu faço inclusive uma analogia, Simone, eu costumo falar muito isso. Eu trabalho hoje numa vara criminal especializada e eu vejo que, por exemplo, em relação a crimes de violência sexual contra crianças, seja meninas, sejam meninos, me parece que é imprescindível numa sala de audiência, isso sem qualquer cunho discriminatório. Eu acho que mulheres defendem homens defendem mulheres, mas é imprescindível uma figura feminina, porque uma criança, muitas vezes, ela transporta para aquela figura feminina a figura da mãe, que é quem ela tem confiança, e ali eu tenho muitos casos em que o juiz está perguntando, não sou eu que estou perguntando, mas a criança responde olhando para mim. O advogado está perguntando, mas a criança responde olhando para mim.
Então, me parece que até nível de orientação funcional, orientação do próprio Poder Judiciário, nessas varas especializadas, independente seja o promotor ou seja o juiz, a figura feminina ela é imprescindível, a figura da mulher ela é imprescindível. Isso é só um exemplo, né? Sim. Então, se me pedir um exemplo, eu digo aí um exemplo que nós não fazemos qualquer viés discriminatório, mas é a própria condição humana que coloca isso, né? Coloca muitas vezes a necessidade de se ter uma figura feminina. Então, a importância a mulher deve estar em todos os espaços, sim. Não existem espaços pré-estabelecidos para mulheres ou para homens, porque o que eu acredito mesmo é na igualdade. E a igualdade a gente só alcançamos justamente quando esses espaços não só estão previstos, mas os espaços estão ocupados. É verdade. Notadamente, a gente observa uma menor representatividade do gênero feminino, seja nos órgãos superiores da administração do Ministério Público, então da instituição, bem como na própria APMP. E eu gostaria que você nos dissesse, sobre também tua ótica, teu ponto de vista, que ações poderiam ser estimuladas para essa maior participação, até porque quando a gente observa, né, que existe uma menor representatividade do gênero feminino, de certa forma existe um desequilíbrio aí na igualdade de gênero. Então, que você nos dissesse o que poderia ser feito para que essas mulheres ocupassem esses espaços, ocupassem bem esses espaços. Nós tivemos ex-presidente da associação, ex-procuradora-geral, mas ainda a participação do gênero feminino nessa representação ela acaba sendo menor. Pegando um adendo nessa tua última fala, né, realmente eu acredito que o estado do Paraná ele seja um estado vanguardista nesse sentido. Nós tivemos procuradora-geral, nós tivemos presidente de associação, hoje nós temos a doutora Norma, que representa a CONAMP, mas não deixa de ser uma realidade. E eu tenho uma opinião particular a respeito desse assunto, obviamente sujeita a críticas, também não quero, são coisas que a gente pode, obviamente, amadurecer com o decorrer das ideias, mas eu faço uma analogia até à própria existência da Lei Maria da Penha, né, que logo na sua edição, muitos se levantaram falando que ela seria inconstitucional, num país em que a Constituição diz que somos iguais, como uma lei traz medidas só para as mulheres. E é óbvio que é ser disso de todos que estão nos ouvindo, né, que a Lei Maria da Penha tem sua constitucionalidade firmada justamente em razão da necessidade de ações afirmativas. Então eu penso, eu tenho uma opinião, como eu disse, particular sobre isso. Talvez nós estejamos num momento de efetivamente ações afirmativas para buscar esse estímulo. Então, né, uma vez que tantos anos já se passam, né, e apesar de nós termos, né, algumas situações pontuais, nós não temos essa paridade na própria diretoria da associação, nós não temos essa paridade, né, ou tivemos recentemente conselheiras votadas, né, mas não foi sempre assim, já tivemos composição do Conselho Superior com apenas uma mulher, né, e os demais todos homens. Já tivemos na administração superior, quer seja em grupo, em centros de apoio, ou mesmo na administração, a grande maioria, somente homens, né? Então eu acredito que talvez num primeiro momento, uma medida que seria necessária, seria a própria, talvez a postura, obviamente desde que seja de consenso de todos, de já na própria formatação da chapa. A chapa ser formatada, né, a partir do momento que os candidatos vão formatar a chapa, a formatação da chapa ser composta numa paridade. Não, obviamente, não precisa ser 50%, 50%, mas necessariamente haver esse cuidado, né, na formatação da chapa em já haver uma prévia determinação, né, de quem encabeça essa chapa, de quem será, né, encabeçará a chapa para presidente, já ter essa disposição no sentido de que a chapa será formada por homens e mulheres na paridade mais que possível, né? Na Procuradoria-Geral, a mesma coisa, nos centros de apoio, né? Então, a abertura do cargo, a disputa, já ser metade para homens, metade para mulheres. Eu acho que, num primeiro momento, tal como eu penso isso para a política também, eu penso que a gente só vai ter igualdade no Congresso Nacional a partir do momento que tivermos eleições para deputados e deputadas, né? Tiver uma paridade já no cargo, né? Enquanto essa paridade for só na disputa e o cargo ser um só, infelizmente acho que a gente vai andar a passos bem lentos para conseguir essa paridade. Essa igualdade de gênero. Que a janta a gente fala.
gente sabe, André, que temos vários colegas recém ingressaram na carreira, nós temos já mais tempo, você está fazendo 20 anos, eu tenho 21 anos de carreira, então eu gostaria que você deixasse assim um recado, uma mensagem, um estímulo para essas colegas que ingressaram há menos tempo no Ministério Público e também para aqueles que decidirem, né, ingressar no Ministério Público, participar do nosso concurso. É uma instituição belíssima. De uma coisa nós temos absoluta certeza, apesar das peleias, apesar das dificuldades, jamais saberíamos fazer outra coisa. Então, por favor, né, nos deixe a sua palavra. Olha, eu gostaria nesse momento de enaltecer, né, nós que muitas vezes somos vítimas de vários jargões, vários de preconceitos enquanto mulheres, né? A gente pode usar a nosso favor algo que nós somos taxadas, né? Todo mundo sabe, todo mundo fala que mulher é aquela que tem capacidade de fazer mais de uma coisa num tempo só. Isso é uma realidade. Nós mulheres fazemos isso assim com extrema habilidade. Então essas colegas novas, elas arregaçarem as mangas, elas vão com certeza serem excelentes donas de casa, excelentes mães e excelentes promotoras, no sentido de que é perfeitamente possível nós conciliarmos tudo, a postura feminina, a postura, a busca, né, até pela própria... Está no nosso DNA o preconceito que nós vamos sofrendo há tanto tempo, desde não sermos dignas de sequer votar há pouquíssimo tempo atrás. Então nós somos lutadoras, nós somos guerreiras. Então essas jovens colegas, né, que usem essa força que todas elas têm de guerreiras para fazer a diferença na sua comarca, para fazer a diferença na sua promotoria. Eu tenho muito isso para mim, né? Óbvio, a gente tem um senso do coletivo muito grande, né? Nós somos aqui vários promotores em Cascavel, nós temos esse senso do coletivo, mas muitas vezes na final a gente perde um pouco aquela noção lá da inicial que eu falei no começo da minha fala, né? E é possível a gente ser promotor de inicial na nossa promotoria. É isso que eu procuro fazer na minha promotoria e esse é o conselho que eu dou para as nossas colegas, para ir além, porque 20 anos de Ministério Público, mas eu ainda tenho, se eu digo que eu tenho acesa essa chama que lá atrás me levou a ser o promotor de justiça ou promotor combativo, eu tenho isso até hoje justamente porque eu estou próxima da sociedade. Eu estou próxima da sociedade no contato pessoal, no contato pelas mídias, no contato pela imprensa. Então, use essa força, use essa capacidade que é muito nossa, né? E siga adiante, que o Ministério Público precisa muito da força da mulher. A Andréia é realizada no Ministério Público? Eu sou realizada no Ministério Público. Por nenhum minuto na minha vida até hoje, por mais dificuldades que nós passamos, né, todas as espécies ao longo da nossa carreira, nem um dia eu me arrependi de ser promotora de justiça. Olha, deveria ter feito outro concurso, deveria ter ido por outro caminho. Nem um dia eu me arrependi disso, graças a Deus. Nós sabemos que é verdade. Para te complementar, eu acho que faltam dias para a gente agradecer a bênção que é estar nessa carreira, a bênção que é poder intervir de uma maneira positiva, melhorando a qualidade de vida daquelas pessoas. Andréia, te agradeço muito por aceitar esse convite, em nome da diretoria de mulheres da PMP, que me foi passada essa incumbência de estar aqui entrevistando a Andréia, que é minha colega, minha companheira, minha vizinha. Nós moramos aqui do lado, aqui próximos. E assim, um agradecimento à doutora Nayane por esse belíssimo projeto. Eu sei que isso vai integrar todas as promotoras desse estado do Paraná, que nos recebeu tão bem, né? As forasteiras aqui, a Andréia de São Paulo, eu do Rio Grande do Sul. Um abraço especial ao doutor Cláudio Félix por ter apoiado essa iniciativa, por ter também abraçado essa causa. E eu não poderia deixar nesse momento de agradecer de uma maneira também muito especial e assim de coração ao Jorge Guirado e a Eliane Mendonça, que são os representantes da KTV de Cascavel, que nos cederam gentilmente os seus profissionais, os seus equipamentos, para que a gente pudesse fazer essa manhã diferente, eu e a Andréia, e conversando um pouco sobre o Ministério Público, um pouco sobre a carreira, um pouco sobre a igualdade de gênero, informando um pouco mais o que se faz no Ministério Público e na Associação Paranaense, aqui nesse belo estado que, como falei, tão bem nos recebeu. Então, um grande abraço a todos. Beach Boys on a ride home. I can get there with my eyes closed. Exactly 34 minutes after I pull out your driveway.